Se você não clicou no link que te trouxe até aqui por mera curiosidade, com certeza deve estar se perguntando: por que tudo isso está acontecendo comigo? Como deixamos a relação chegar nesse ponto? Onde foi que eu errei? Onde foi que erramos? O que eu preciso fazer para conseguir superar e consertar isso tudo o mais rápido possível? Se a reconciliação não é uma opção, por que eu não consigo me desligar da outra pessoa e virar de vez essa página em minha vida? Quero te tranquilizar e dizer que a sua decisão em clicar naquele link representa uma enorme escada sendo colocada lá no fundo do seu poço, por meio de informações valiosas que você vai começar a compreender agora e que não costumamos ter acesso a tais informações nem antes e nem durante um casamento. Se lá atrás tivéssemos acesso ao que você vai começar a compreender e ter a oportunidade de aprender muito mais se for esse o seu desejo, com certeza não haveriam tantos conflitos e frustrações nos relacionamentos conjugais. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda àquela que pode se tornar a melhor fase da sua existência com o que você está prestes a aprender nessas videoaulas que vão lhe dar informações valiosas para você começar a sair dessa situação desconfortável numa velocidade muito mais rápida do que qualquer outra alternativa que você buscar. E eu vou te provar isso ainda nesse primeiro vídeo. Um detalhe importante: se você está assistindo esse vídeo deitado e se preparando para uma noite de sono, o que chega a ser até meio difícil no meio dessa história toda, porque é difícil a gente conseguir dormir, então eu te sugiro que não continue a assistir esse vídeo agora. Deixe para assisti-lo em um momento em que o seu cérebro encontre-se mais ativo e sem nada à sua volta que despeça a sua atenção. Sirva um café a si mesmo, acomode-se e preste muita atenção no que vai ver e ouvir se você estiver realmente interessado em fazer dessa experiência da separação algo extremamente positivo em sua vida a partir de agora, como aconteceu e vem acontecendo todos os dias com pessoas como você. Para não estender demais essa breve introdução, ouça o que essas pessoas dizem rapidamente a respeito desses conteúdos e logo depois eu continuo a nossa conversa. Eu sempre falo pro Alex que parece que Deus colocou várias pessoas no meu caminho e ele é uma delas. Tem tantas coincidências assim, no estilo dele falar, no que ele explica, chega até a assustar, assim. Parece que eu conheço ele há muito tempo, sendo que eu conheço ele há um mês no máximo. Eu disse, de fato, vou fazer essa imersão como qualquer outra e pronto. E eu disse, isso é para convencer a gente. Mas eu estava exatamente enganada no momento que eu pensei isso. É um momento difícil, é um momento que você estraga o que já está muito estragado, né? Estraga a vida do outro, estraga a sua vida e nesse momento a gente precisa de ajuda, uma ajuda concreta. Ele já mudou completamente o meu relacionamento e a minha visão que eu tinha sobre essas coisas. Hoje eu vivo em outro relacionamento muito mais maduro, muito mais feliz do que eu era antes. Eu acho que eu sou outra pessoa, que eu tenho outra mentalidade, eu me acho bem mais leve. Terminou encontrando aqui um conforto e dicas, ideias de superação que a gente não encontrava em lugar algum. Eu tinha um senso de culpabilidade enorme por fracasso e estava bloqueado. Graças aos vídeos, aos conselhos, entendi. Você limpou meu coração. Prepare-se, pode preparar, que você vai ter a melhor experiência, você vai ter uma grande mudança aí na sua vida. Acredite, tenho centenas de áudios, prints e vídeos como esse que você terá a oportunidade de conferir mais adiante. Mas vamos ao que interessa para iniciar a construção da sua linha de raciocínio nesse primeiro momento. Por que tantos casais se separam e o que o nosso cérebro tem tanto a ver com isso? Aqui no Brasil, só em 2020, ano que foi marcado pelo início da pandemia, foram mais de 76 mil divórcios, contra 46 mil em 2010 e 22 mil divórcios em 2007, segundo o Conselho Federal, que representa os quase 10 mil cartórios de notas espalhados pelo Brasil. Já em Portugal, por exemplo, a quantidade de rupturas conjugais, como dizem por lá, diminuiu consideravelmente durante a pandemia. Porém, logo que o confinamento deu uma aliviada, o número de divórcios deu um salto considerável. Logo, o que se vê por aí é que a instituição casamento
torna-se uma tarefa cada vez mais difícil de ser conduzida. E hoje você vai começar a entender o que o meu, o seu, o dela, o dele, os nossos cérebros têm a ver com isso. Todos os dados estatísticos apontam que o índice de separações conjugais vem crescendo significativamente a cada ano em função de muita coisa que vem mudando no mundo, no comportamento das pessoas e nos relacionamentos até de uma geração como a minha e provavelmente como a sua, uma geração que foi criada dentro do princípio de que casamento tem sim que ser para sempre. Será mesmo? Depois de muito estudo e pesquisa em diversas fontes provenientes das mais renomadas universidades do mundo, que abordam a psicologia e a ciência comportamental nos relacionamentos, eu afirmo, isso tudo acontece devido a diferenças de processos biológicos do corpo e do cérebro de homens e mulheres. Características pouco difundidas que, atreladas à pura falta de informação sobre a realidade, os conflitos e as frustrações de uma vida conjugal, que ao longo do tempo vão acumulando uma série de emoções negativas nos campos do consciente e do inconsciente nas nossas mentes durante uma caminhada a dois, até que a situação se torne insuportável. Tudo de conflitante que acontece numa relação conjugal está relacionado a essa falta de conhecimento e compreensão sobre o que acontece com o nosso corpo e a nossa mente em um relacionamento conjugal. Se todos recebêssemos como parte da nossa educação, da nossa formação, o que você está prestes a começar a aprender nessa imersão, se decidir ir até o fim nessa experiência inicial que eu estou te proporcionando, certamente não passaríamos por tudo isso. E quem está passando por essa fase, absorvendo as informações que eu vou compartilhar aqui, certamente conseguirá administrar melhor e até eliminar esses pensamentos que te fritam a mente para lhe dar mais equilíbrio para agir, seja numa oportunidade de reconciliação ou numa decisão de virada definitiva dessa página em sua vida. A partir de agora, com o que você está prestes a aprender, essa escolha de continuar vivendo esses conflitos mentais é só sua. E saiba que você pode começar a se livrar disso tudo bem mais rápido do que imagina. Se você não clicou naquele link por mera curiosidade e está mesmo disposto a iniciar uma nova fase, tem vivido conflitos mentais constantes por conta de uma separação que já aconteceu ou está prestes a acontecer, porque um ou ambos já viviam uma espécie de solidão a dois, com total desconexão, já há um bom tempo, mas o medo do que estaria por vir e o medo de sair de sua zona de conforto os impedia de avançar na decisão de uma separação. Se você daria tudo para tentar consertar o que anda bem detonado, sabe que fez muita besteira ou acredita mesmo que só a outra pessoa fez besteira, ou nem faz ideia de onde e por que errou, se você está decidido a se separar, mas tem medo de se arrepender por não saber o que te espera pela frente e até de ficar sozinho para sempre, sente-se fracassado por não ter conseguido manter um casamento, manter a família unida, se você acredita até que está caminhando para uma depressão por conta do que está acontecendo e até já pensou em cometer alguma besteira contra a própria vida e o que mais deseja é uma oportunidade para consertar tudo e ter a sua vida de volta para viver em paz, seja numa nova chance de reconciliação ou em um rompimento definitivo, mas em paz, para iniciar uma nova chance com você mesmo em um novo estilo de vida, saiba que o seu clique naquele link pode ter sido um divisor de águas na sua história. E quero apostar que eu e muita gente ainda vamos ouvir da sua própria boca a frase: ter clicado naquele link foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida. Eu não arriscaria minha reputação se eu não tivesse tanta certeza disso, porque todo mundo que fez o mesmo que você, ou seja, clicou nesse link, fala a mesma coisa. Então acompanhe essa imersão até o fim, porque você vai ver e ouvir muita coisa aqui que vai te dar essa certeza de que você também vai superar tudo isso muito rapidamente e sair dessa como uma pessoa muito melhor do que entrou. Meu nome é Alex Mota. Há mais de 25 anos sou pesquisador do tema relacionamentos. Nesse período, me aprofundei em estudos e aperfeiçoamentos em diferentes técnicas da neurociência,
programação neurolinguística, inteligência emocional e psicologia positiva. Eu também senti na pele o quanto a mente humana apresenta conflitos nas relações conjugais e, por isso, nos últimos anos, direcionei todo o meu tempo e foco em inúmeras pesquisas que reúnem um conjunto de informações valiosas, estratégicas e sequenciais, com técnicas de aprendizado, de convencimento e de gatilhos motivacionais e emocionais poderosos que está revolucionando a forma de pessoas do Brasil inteiro e de alguns países da Europa a lidarem com as dificuldades e conflitos emocionais pré- e pós-separação conjugal, seja para uma possibilidade de reconciliação mais madura e consistente ou para a decisão de um rompimento definitivo com total aceitação dos fatos e um novo olhar e postura para uma vida mais leve, plena e satisfatória. Muita gente que se inscreve nas minhas mentorias, programas e imersões busca numa terapia tradicional muitas das respostas rápidas que eu entrego de forma muito clara, objetiva e em um curtíssimo espaço de tempo. E eu reconheço que só consigo isso porque, além de ter vivido os mesmos conflitos que a grande maioria dessas pessoas, após concluir muitos dos meus estudos e pesquisas, tive a oportunidade de acompanhar até a data em que eu gravei esse vídeo, aproximadamente 1.500 casos de pessoas que estão vivenciando ou vivenciaram uma separação conjugal. E percebi que a raiz dos motivos que levam os casais a esse ponto é praticamente a mesma entre homens e mulheres. É impressionante como a essência dos erros cometidos por ambos os lados é muito parecida. Apesar da quantidade de células cerebrais entre homens e mulheres ser igual, mesmo com diferença de massa cerebral, ambos têm comportamentos e reações distintas diante de situações de uma vida a dois. E um verdadeiro bombardeio de hormônios, de neurotransmissores em homens e mulheres faz com que um não consiga entender o comportamento, as ações e as reações do outro. E essa incompreensão é a maior fonte de tanto conflito. Isso significa que muitos dos atritos numa vida a dois têm muito pouco a ver com incompatibilidade de personalidade. Tem a ver com características biológicas distintas que muitas vezes causam muitas frustrações e conflitos nas relações. A boa notícia é que quando se toma consciência disso, fica bem mais fácil administrar essas incompatibilidades, tornando os relacionamentos bem mais maduros e sólidos, proporcionando a consciência de que uma vida a dois pode ser, sim, muito positiva e prazerosa, além de ser uma verdadeira oportunidade de evolução, de se lapidar e de se tornar uma pessoa melhor para o outro e principalmente para si mesmo. Perceber, entender, praticar isso numa vida a dois é sensacional, gente. Em compensação, tentar conduzir uma vida conjugal meio a tantos conflitos, sem essas compreensões, pode aumentar inclusive o risco de uma pessoa contrair câncer. E isso não é uma afirmação minha, isso é uma conclusão de diversos estudos científicos sobre viver uma vida emocionalmente conflitante. Um desses estudos, inclusive, é realizado há mais de 85 anos pela Universidade de Harvard. Pesado isso, né? Mas, infelizmente, é uma das realidades da vida. Não há nada melhor para a saúde física e mental do que saber viver uma vida a dois equilibrada e em paz. E nós sabemos que a paz é um dos melhores ingredientes para a cura de qualquer mal. As pessoas que estão passando por essa fase pré ou pós-separação ficam com o emocional completamente dançado, e não é por menos. E por esse motivo, procuram maior agilidade em superarem tais conflitos, porque não suportam ficar nesse sofrimento por nem mais um dia, quanto mais por meses ou anos, como acontece com a maioria das pessoas que não têm acesso às informações que eu disponibilizo. Essas pessoas descobriram também que é possível, sim, acelerar muito o processo terapêutico quando recebem informações mais diretas e objetivas, encurtando muito, diminuindo significativamente o tempo necessário de um acompanhamento psicológico para resolver essa questão. E para muitos, até dispensando a necessidade da continuidade de uma terapia, recebendo alta de quem os acompanha. Mesmo que eu defenda que terapia é algo fundamental para qualquer pessoa, em qualquer momento da vida,
quando se deseja uma vida emocionalmente equilibrada. A maioria das pessoas dessa fase, pré ou pós-separação, comete uma besteira atrás da outra, agindo por ansiedade e agindo cada vez mais por impulso, acumulando cada vez mais sentimentos e emoções negativas da mente do outro, correndo desesperadamente atrás do ex ou da ex, se diminuindo, se humilhando, mendigando o outro e se reduzindo perante aquela pessoa cada vez que comete qualquer uma dessas tolices. E ninguém pode culpá-las por isso. O nosso cérebro, nessa fase, realmente fica com diversas funções comprometidas, como eu vou explicar um pouco sobre isso ainda nessa aula. O que se vê nas pessoas nessa fase da separação é uma mancada atrás da outra. E o pior, se prostram diante de tudo isso, não enxergando o óbvio que está bem ali diante do nariz. Parece que preferem não evoluir, não aprender o que é necessário aprender. Parece que preferem continuar sofrendo e se vitimizando, achando que a outra pessoa vai ceder, perdoar, vai entender tudo o que fez e que detonou a relação. Vai esquecer tudo, não vai carregar nenhum trauma ou lembrança negativa do que aconteceu e serão felizes para sempre numa nova oportunidade. E se você se encaixa nesse perfil, acorda. Em que planeta você vive? Com certeza não é o mesmo que o meu e nem o mesmo do seu ex ou da sua ex. O primeiro passo a ser dado, o primeiro degrau a ser conquistado nessa situação toda, mesmo que seu objetivo seja uma reconciliação, é fundamental que você compreenda algumas questões que servem como alicerce para a aceitação dos fatos. Esse é o primeiro degrau a ser conquistado. Essa aceitação dos fatos vai te ajudar a controlar a sua ansiedade e começar a lhe trazer mais equilíbrio para parar de se sabotar e começar a fazer o que é o certo a se fazer. São muitos os entendimentos que você precisa ter e nessa primeira aula eu irei abordar apenas alguns fatores que eu entendo serem cruciais para a formação desse alicerce de entendimento. Repito, mesmo que seu objetivo seja uma reconciliação. Princípios religiosos à parte, vamos começar essa linha de construção de raciocínio lógico para esse primeiro passo com o seguinte tema. Na prática, na real mesmo, casamento tem que ser para sempre. Assim como muita gente que se separou perto dos 40, 50 anos, eu também fui criado dentro de um princípio de que a gente não deve se casar para se separar um dia. Foi isso que eu vi dentro da minha casa, quando solteiro, e também vi na casa dos meus amigos. Era meio raro ter amigos com pais separados. E isso fortaleceu muito esse conceito em pessoas da nossa geração. Ouvi demais os meus pais dizerem a seguinte frase: escolha bem a sua companheira, porque casamento é para sempre. E na minha geração, creio que muita gente também recebeu uma formação similar, dentre outros conceitos bem diferentes do que as redes sociais, as faculdades e universidades e outros meios de comunicação pregam hoje em dia. Mas pense comigo, quando você e o seu cônjuge decidiram juntar as suas escovas de dente, isso há 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20 anos ou 30 anos atrás, como foi o meu caso, ambos eram a mesma pessoa que são hoje. Tinham focos e objetivos idênticos aos de hoje. Olhavam naquela época e continuam olhando atualmente para o mesmo ponto fixo no horizonte. Se for preciso, dê uma pequena pausa nesse vídeo e reflita bem sobre esses breves questionamentos. Com o passar dos anos, a vida nos molda e nos transforma, cada qual com uma nova visão distinta, de acordo com os ambientes que passamos a frequentar depois de casados. A própria evolução da internet e dos meios de comunicação também tem grande influência nisso. Sem que a gente perceba, vamos perdendo a ternura, a paciência, o desejo e com tudo o que acontece, tornamos-nos pessoas muito diferentes daquelas em que éramos no início da relação, em função das experiências vividas e de acordo com os anseios, dificuldades e conflitos que vão surgindo pelo caminho, no dia a dia, no trabalho e em casa com os filhos, com o próprio cônjuge, com parentes um do outro e até com a gente mesmo. E para complicar ainda mais esse cenário, como eu já comentei aqui, existem características e diferenças biológicas e cerebrais entre homens e mulheres que ninguém nos explica com clareza como elas agem antes de nos propormos a encarar uma vida conjugal. E nós vamos falar mais sobre isso nessa imersão. E com tantos ingredientes conflitantes, descobrimos que o ideal de felicidade conjugal não é tão fácil de ser alcançado.
É duro, mas acabamos descobrindo que felicidade plena não existe, principalmente quando o assunto é vida a dois. O que existe são momentos de contentamento. E vamos falar mais sobre isso também lá na frente. Sempre haverão conflitos que são inclusive fundamentais para que possamos nos moldar como seres humanos melhores. Isso faz parte da nossa evolução. Partindo do princípio de que todos os casais, quando se unem, comungam de um ideal de casamento, vou te provocar uma importante reflexão, começando por analisar o significado literário da palavra ideal. Adjetivo de dois gêneros, relativo à ideia que só existe no pensamento, uma viagem, que possui um grau superlativo às qualidades positivas de sua espécie ou que se ajusta exatamente ao modelo, a uma lei perfeito, um método. No caso em questão, comungarmos do mesmo ideal de casamento, podemos considerar então que é o mesmo que decidimos correr juntos atrás de um objetivo em comum que só existe no pensamento e que nos proporcionasse o modelo perfeito de vida a dois. Isso é potencializado com um dos diversos estímulos cerebrais nos 2 primeiros anos do relacionamento, por meio de 2 pedacinhos do nosso cérebro de nome amígdalas cerebelosas. Esses pontos do cérebro fazem parte do sistema límbico e são importantes centros reguladores do comportamento sexual, do comportamento agressivo, das respostas emocionais e também possuem um importante papel nos registros emocionais das nossas memórias. Essas amígdalas cerebelosas também são responsáveis pela reação a estímulos biologicamente relevantes. E é aí que começam esses conflitos todos numa relação a dois. Pois dentre os estímulos produzidos por esses 2 pedacinhos do cérebro, produzimos uma substância de nome dopamina e que eu falo muito sobre ela em meus programas e mentorias. Essa substância, que é um neurotransmissor, é que nos dá essa sensação gostosa de estarmos apaixonados, com a libido lá em cima, quando não desperdiçamos uma única oportunidade de uma certa prática safadinha a dois, cegos de amor um pelo outro, cegos ao ponto de nem notarmos uma série de características negativas de personalidade do outro, pois quando essa substância, a dopamina, diminui a sua produção, tais características negativas que não percebemos nesses 2 primeiros anos de relacionamento chegam ao ponto de nos incomodar bastante. Daí, eu acredito vir o termo cegos de amor. Enquanto a produção da dopamina está em alta na nossa mente, não vemos defeitos na outra pessoa. Só se vê qualidade. Coisa linda isso. Ê, saudade! Essa paixão, esse amor todo, não tem absolutamente nada a ver com o coração, e sim com o nosso cérebro. Óbvio, essa descarga de dopamina é responsável por uma sensação de felicidade tão intensa e anestesiante que o seu efeito se assemelha ao da cocaína e causa uma mudança nos níveis de alguns hormônios. E repara só como esse processo todo chega a ser maquiavélico. Com tudo isso, o seu cérebro também aumenta a produção de adrenalina e o cortisol, que preparam o organismo para situações de risco. E a serotonina, que tem efeito calmante, diminui em 40%. Por isso, quando estamos apaixonados, ficamos agitados, com dificuldade em nos concentrar e alimentamos certa compulsão em relação a outra pessoa. Nessa fase inicial dos relacionamentos, a mulher apresenta aumento nos níveis de testosterona, hormônio que dispara o gatilho da libido. E olha que interessante, já os homens, nessa primeira fase dos relacionamentos, apresentam uma redução da concentração de testosterona no corpo e assim ficam mais carinhosos e menos agressivos. É quando mais compram flores, ursinhos de pelúcia, investem mais em jantares à luz de vela e tudo mais que pode deixar a mulher cada vez mais encantada e apaixonada. Ou seja, um caminhão de emoções positivas é descarregado na mente de ambos no casal. Tudo isso lhe dá a certeza de que você encontrou o grande amor da sua vida e que não abrirá mão daquela pessoa por nada nesse mundo.
tudo que um pombinho faz de feio. Nessa fase da alta produção de dopamina, o outro pombinho nem percebe, ou faz vista grossa, ou acha lindo, até que a dopamina começa a cair de produção, sendo gradativamente substituída pela produção de uma outra substância de nome ocitocina, que nos induz ao desejo de caminhar juntos, cuidar um do outro, se casar, ter filhos e a ser a melhor companhia do outro. Olha que interessante isso. O desejo sexual, pelo menos pela parte feminina, começa a ser substituído pelo desejo de uma relação de maior companheirismo, enquanto o desejo sexual do homem continua ali, firme, forte e inabalável. Isso porque, mesmo que a fase da paixão reduza os níveis de testosterona nos homens para que se tornem menos agressivos e mais carinhosos, nós homens produzimos aproximadamente 10 vezes mais testosterona do que a mulher, o que explica a nossa maior frequência no desejo por sexo por um longo período da nossa existência, além de maior quantidade de músculos e pelos pelo corpo. Isso tudo seria perfeito se não fosse a produção de outros neurotransmissores, como, por exemplo, o cortisol, que também aumenta o nosso nível de estresse e acaba impactando, interferindo numa baixa da nossa produção de testosterona, impactando inclusive na diminuição da libido de ambos os lados. Todo esse processo, regido pelo nosso sistema cerebral, com o tempo vai diminuindo a nossa disposição em investirmos mais energia e paciência na qualidade dos nossos relacionamentos. Com o tempo, essas emoções negativas vão começando a se acumular no campo consciente e no campo inconsciente das nossas mentes por um simples fato. Toda ação negativa de um gera uma reação negativa no outro. Se soubéssemos que tudo isso acontece por questões biológicas da nossa natureza humana, com certeza teríamos mais paciência e compreensão um com o outro. Mas como ninguém nos ensina essas questões e uma série de outras características que impactam diretamente nos nossos relacionamentos com o passar dos anos, seguimos acreditando que aquele sonho perfeito e caliente e harmonioso da vida a dois pode não ser tão real assim por muito tempo. Olha a sacanagem que a nossa natureza apronta em nossos relacionamentos. Estudos científicos indicam que essa fase de plena felicidade conjugal atinge o auge em um período que pode variar entre 18 e 30 meses, dependendo de pessoa para pessoa, de casal para casal. E daí a coisa começa a esfriar, mas o nosso desejo em resgatar todas aquelas sensações vividas um com o outro, impulsionado pela produção da ocitocina e pelo superávit da balança emoções positivas versus emoções negativas, faz a gente insistir na preservação da relação, acreditando que tais conflitos são apenas uma fase ruim e que tudo voltará a ser feliz para sempre, como era antes. Assim funciona a nossa mente. E para explicar um pouco mais o lado prático disso tudo, com base nesse sonho perfeito da vida a dois, nasce o desejo de fusão da vida do casal, baseado em um ideal de casamento que só existe no pensamento, no seu cérebro, impulsionados pelas experiências vividas na época da alta produção de dopamina e pela atual produção de ocitocina. Esse ideal que só existe no pensamento, como a própria tradução literal da palavra, na verdade, com o tempo, começa a se transformar em uma mera ilusão. Olha o tamanho da arapuca que a gente cai, o que é natural, pois nessa fase da ocitocina, ainda influenciados pela fase da alta produção de dopamina, éramos pessoas que nos encontrávamos em perfeita sintonia e compatibilidade de gênios suficientes para juntarmos as nossas escovas de dente e nos tornarmos uma só carne, com os mesmos sonhos e objetivos. A realidade da separação baseia-se no simples fato de que antes, em função da balança emoções positivas versus emoções negativas da relação estar pesando mais para o lado positivo quando tudo começou, pensávamos diferente daquilo que pensamos hoje e olhávamos para o mesmo ponto fixo no horizonte. Como eu já expliquei aqui, antes era tudo uma doce ilusão. E com o passar dos anos, vamos percebendo uma inesperada e indesejável realidade. E com a percepção dessa nova realidade, muitas vezes passamos a olhar não mais para o mesmo ponto fixo no horizonte, e sim para pontos distintos, que se tornam muitas vezes até bem divergentes.
A nossa falta de informação sobre como lidar com a mente humana em um relacionamento fez com que ambos, com o passar dos anos, acumulassem no campo consciente e também no inconsciente uma grande carga dessas emoções negativas, de sentimentos negativos em relação ao outro, devido a tantas frustrações por expectativas que foram criadas lá na fase da paixão e não cumpridas ao longo da caminhada 2. Isso fez com que tais frustrações nos transformasse e, com o tempo, mudasse a rota dos nossos focos para direções distintas. E começamos a desejar objetivos diferentes um do outro. Reflita sobre isso. Não sei em qual proporção, mas isso com certeza aconteceu com vocês também. As divergências de opiniões começaram a surgir à mesma medida em que fomos nos transformando em pessoas com experiências, valores e visões diferentes. Não percebemos essas transformações com o passar do tempo e a frustração do plano cada vez mais distante da vida perfeita a dois começa então a tomar conta das nossas mentes, afetando diretamente na paciência, na ternura e no desejo de um pelo outro. Isso tudo pode ser facilmente ilustrado com o exemplo de uma casa com um cupim. No começo, você olha para a casa e acha que está tudo bem. Você pode até notar ali um cupim ou outro, mas no todo não há nada de errado ali. E com o passar dos anos, surgem pequenos problemas estruturais, mas tudo bem. Ainda dá para morar nela. Só que esses problemas vão piorando até que um dia tudo desaba. Está começando a perceber o motivo pelo qual você não tem que se sentir culpado e nem deve culpar a outra pessoa por tudo o que aconteceu? Todas essas frustrações acabam nos induzindo a uma série de erros e até de atos de infidelidade, por mais que você não aceite isso. E a infidelidade não é irresponsabilidade de uma parte apenas. Ambos têm sim sua parcela de contribuição para que isso viesse a acontecer. Digo responsabilidade porque responsabilidade é bem diferente de culpa. Não se deve se sentir culpado ou culpar ninguém pelos erros cometidos na relação, porque tudo o que aconteceu é proveniente da falta de uma série de informações que eu vou comentar nas aulas dessa imersão. Se soubéssemos o que nunca nos ensinaram sobre essas e tantas outras armadilhas da mente humana em uma vida a dois, poderíamos parar para dialogar com certa frequência. Pelo menos em todo aniversário de casamento, por exemplo, sobre tais mudanças e discutirmos de forma sensata e carinhosa como deveríamos nos ajustar aos objetivos em comum transformados ao longo dessa caminhada. E para isso acontecer, só existe uma forma: por meio de um diálogo manso, carinhoso, maduro e realista, aprendermos a ceder de forma igualitária se ambos acreditássemos, enquanto era tempo, que essa união valeria mesmo a pena de ser seguida em frente. Mas será possível conseguir ter um diálogo maduro onde cada um venha a ceder de forma igualitária? A resposta é positiva se, além do aprendizado sobre as armadilhas da mente e um relacionamento, houvesse esforço e humildade mútuos. Antes de tudo, juntos, se ambos acreditam em Deus, convidasse-no para participar desse diálogo tão profundo e importante para o casal. E em seguida, tivessem feito um ao outro as seguintes perguntas e orientações, pelo menos uma vez a cada ano. As perguntas: como eu posso me tornar uma pessoa melhor para você? E a segunda pergunta: o que você ainda espera de mim na nossa relação? E revelar à pessoa o que se passa na sua cabeça em relação à seguinte afirmação: como você pode se tornar uma pessoa melhor para mim e o que eu ainda espero de você na nossa relação. Deixe isso claro para a pessoa. E após cada um expor a sua colocação, com ternura, ambos tivessem perguntado um ao outro: me diga onde você está disposto ou disposta a ceder, e eu lhe direi onde eu estou disposto ou disposta a ceder, para que reencontremos um novo ponto fixo em comum no horizonte. Se com essas colocações o casal conseguisse entrar em consenso, ótimo, que maravilha! Acreditem, teria valido a pena fazer essa tentativa. Não apenas uma 7, mas uma 70 vezes 7 vezes. No meu caso, eu vim aprender tudo isso tarde demais, e o nosso erro
foi não termos conseguido entrar nesse consenso. E o resultado foi uma questão de consequência lógica. Se não existia reciprocidade, contrapartida e acordo, como existia casamento? O fato é que quase nenhum casal tem essa consciência e iniciativa da forma como sugerir, por comodismo e por desinformação. Ninguém imagina as armadilhas que o nosso cérebro coloca diante de nós e por isso não imaginam o tamanho do buraco que estão cavando na própria relação. Os casais interpretam ao pé da letra a famosa sigla DR, que ao invés de significar discutir a relação, poderia ser considerada como dialogar a relação. Discussão tem uma conotação de disputa de razão. Diálogo tem conotação de comunicação, com entendimento e disposição para ouvir. O problema é que quase nenhum casal busca ter um diálogo assim. E muitos, quando têm, não saem das suas zonas de conforto. Não estão dispostos a se colocarem no lugar do outro para perceberem melhor o ponto de vista alheio. Não existe a empatia necessária para conseguirem entrar num acordo. E assim, vamos deixando a vida seguir o seu curso natural, sendo omissos ao fato de que os processos cerebrais, o acúmulo de emoções negativas e as transformações de visão de cada um estejam causando pequenos conflitos na relação. Pequenos conflitos estes que, sem percebermos, vão minguando o sentimento de amor, o desejo sexual e o ideal do casamento. Nós não percebemos que nos transformamos e nos separamos aos poucos. E quando chegamos a nos separar realmente, já não existia mais aquele ideal inicial. O ideal do casamento já havia deixado de existir há muito tempo. E o que nos manteve unidos na última fase da relação foi uma simples questão de nos mantermos em nossa zona de conforto até cair essa ficha para um ou ambos os cônjuges. A separação efetiva foi apenas uma consequência natural desse fato. Eu estou aqui no estádio Panathinaiko em Atenas, local onde aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos no mundo. Um local de disputa de força, disputa de superioridade. E como sempre, ao final de cada disputa, sempre ocorrem a fadiga, o cansaço, o esgotamento. Mas eu escolhi esse lugar para estar falando a respeito disso. Para as pessoas entenderem que local de disputa é num ringue, é num campo de futebol, é num estádio, mas não é numa relação. Este é um dos ingredientes que faz com que uma imensa maioria das relações não dê certo. A gente sempre tem a necessidade de mostrar que a gente que está certo, a gente que tem razão, não é? Muitas vezes isso é comum em muitas relações. Talvez tenha sido um dos seus erros também. E como em qualquer disputa, sempre após essas discussões haviam a fadiga e com o tempo foi ocorrendo esse desgaste na relação, até chegar ao ponto de perder a graça, de perder o encanto, de perder a ternura. O problema é que a gente só costuma perceber isso tarde demais, né? Porque com o tempo você descobre que ocasiões como essas disputas de razão, essa nossa necessidade de mostrar que a gente está com a razão, acaba destruindo qualquer relação sadia. E você descobre então que essas disputas foram em vão, porque não haverão vencedores. Muitas vezes é melhor a gente ser gentil do que ter razão. Então, numa ocasião dessas, o melhor a fazer é saber ouvir, esperar o momento certo para expor a sua opinião, dependendo do clima ou da situação. Lembrando que Deus nos deu 2 ouvidos, uma boca e um cérebro para a gente ouvir no mínimo 2 vezes mais do que a gente fala. E o cérebro serve para fazer a gente pensar
10 vezes o que falar, como falar e quando falar. É preciso que a gente saiba preservar a ternura na relação. Muitas vezes são discussões fúteis, disputa de razão por assuntos fúteis que nada acrescentam na ocasião, no momento. Então, às vezes, é muito melhor você pensar e deixar com que a outra pessoa sinta que ela tem razão, que não vai fazer diferença na sua vida em nada. Você pode simplesmente falar assim: ok, eu respeito a sua opinião, ponto. Não vamos brigar por causa disso, né? Então é importante que você fique atento, porque o divórcio, uma separação, nada mais é do que uma grande oportunidade de você se rever, se passar a limpo, enquanto pessoa, enquanto cônjuge, e se tornar uma pessoa melhor, aprendendo com os erros e não cometendo os mesmos erros na próxima relação que você tiver, ou na mesma relação que você tinha e que você teve a oportunidade de reatar. É importante que a gente perceba que a ocasião da separação talvez seja a melhor oportunidade que você está tendo para se tornar alguém melhor do que você às vezes até acha que é. Devemos compreender de verdade, digo de verdade, porque na teoria todo mundo sabe disso, mas ninguém costuma colocar em prática. Diálogo é a chave do sucesso para qualquer relacionamento, entre casal, entre pais, entre filhos, entre sócios, entre amigos, entre vizinhos, mas o diálogo calmo e com empatia, onde os dois estão verdadeiramente dispostos a se colocar no lugar do outro, ouvir e serem ouvidos. E se a relação em questão não tem mais volta, você precisa compreender a necessidade desse diálogo manso e com empatia e adotar isso não só durante o processo do divórcio, mas também como uma mudança para o próximo relacionamento. Aliás, empatia é um tremendo exercício para a sua evolução, porque ter empatia no relacionamento é o mesmo que frequentar o endereço mais difícil de se frequentar no mundo, o lugar do outro. Hoje você pode não pensar ou não desejar buscar ou ter outra companhia, mas em um futuro não tão distante, se a reconciliação não for viável, pode ter certeza de que irá desejar ter alguém novamente. E, obviamente, se não queremos passar por esse sofrimento da separação de novo, devemos fazer diferente e melhor para não cometer os mesmos erros da relação anterior. Algum benefício você tem que tirar dessa situação toda, e que esse benefício seja o aprendizado do que você deve e do que você não deve fazer no relacionamento e numa fase pós-separação, como veremos nas próximas aulas. Essa dor nos torna pessoas melhores do que fomos até agora. Eu e muita gente que aproveitou essa oportunidade para evoluir, nos tornamos pessoas muito melhores do que éramos antes da separação, mas nem se compara. Então aproveite esse momento para se repaginar, se passar a limpo e a partir de agora começar a se tornar a pessoa que você gostaria de ser e que muita gente gostaria de ter ao lado. Casamento é muito bom, é saudável, é construtivo. Nós evoluímos muito com o casamento, mas só enquanto há empatia, compreensão mútua e um ideal em comum. E isso não significa que não devemos tentar um novo casamento em função de uma experiência anterior frustrante. Casamento é bom demais quando se sabe lidar com as reações do outro, quando se faz as escolhas certas e quando se tem ternura, humildade, respeito e bom senso com o cônjuge e com os filhos. E um casamento com ou sem filhos só dá certo quando todos jogam no mesmo time, em consenso com a mesma estratégia de atuação em prol dos objetivos em comum do casal ou da família. A sinergia entre todos é essencial. E essa sinergia, fruto do mais puro sentido das palavras empatia, compreensão, ternura e diálogo, é o que solidifica e faz durar qualquer casamento. Casamento é maravilhoso
mas só é maravilhoso enquanto dura essa sinergia. Acabou a sinergia, acabou a relação. Não faz o menor sentido levar uma vida sem sintonia só para a gente se manter numa pseudo-zona de conforto. O problema é que, devido à nossa falta de informação sobre a nossa mente, a influência do excesso de informações que recebemos no mundo atual e o quanto nos expomos diante desses canais de informação, a maioria dos relacionamentos nos dias de hoje passaram sim a ter prazo de validade. É importante que você compreenda e aceite que casamento se faz, se mantém e também se desfaz por vários motivos. E com o tempo, se a reconciliação não acontecer, você vai descobrir que o melhor a se extrair dessa fase conflitante é o sentimento de gratidão. E gratidão é a melhor parte da nossa evolução. E quando o ideal em comum se desfaz em função das nossas transformações, chegou a hora de acabar mesmo, sem brigas, acabar com respeito e com ternura. Afinal, um dia fizeram juros de amor eterno. Talvez tenham tido filhos juntos. Aceitar o fim da relação com respeito, gratidão e ternura é o mínimo de demonstração de respeito que podemos ter por nós mesmos e pelos nossos filhos. É essa postura que é nitidamente um sinal de evolução e que te proporcionará maiores chances de reconquista de forma mais consistente e madura no momento certo, se for esse o seu interesse. Resta então aceitar que, como acontece com todas as pessoas, por uma série de processos biológicos, nós também mudamos. Por isso, aceite que você e o seu cônjuge também mudaram. Todo mundo muda. Essa é a tendência de se estar vivo. A gente evolui, a gente tem que evoluir. O mundo passa por constantes transformações e nós fazemos parte disso. Aceite que, sem fazer o que é o certo para manter um ideal em comum, não existe mais casamento. Não é bom para nenhum dos dois. Tal casamento se concretizou numa ilusão, se concretizou em passado. Logo, na prática, ilusão e passado não existem. E por isso, não justifica mais alimentar um sofrimento sem fim por algo que não existe mais, a não ser que haja uma tremenda mudança de entendimento e de postura de ambos. Se vocês dois acreditam que ainda há tempo de entrarem em um consenso para uma reconciliação, deixe o orgulho de lado, procurem adotar uma nova postura, conhecendo mais sobre os fatores sabotadores em uma vida conjugal e tentem novamente. Se não há mais essa possibilidade, aceite o fato e bola para frente. Vida que segue. Não adianta se justificar tentando achar um culpado. Se a relação não deu certo, não existe um culpado, pois os dois são responsáveis por tudo que aconteceu. Se existe algum culpado nessa história toda, é a falta de informação de ambos. Se um ou outro cometeu um erro grave, que foi o pavio para o fim da relação, como uma ou mais de uma traição, por exemplo, é muito provável que tal ato foi reflexo de alguma insatisfação ou falha no convívio em algum ou vários momentos da relação. E a busca pelo aprendizado sobre o assunto irá revelar isso de forma muito clara, para que não se cometa mais o mesmo erro ou deixar com que ele aconteça. Ao invés de se prostrar, de se fazer um derrotado ou derrotada, ao invés de perder tempo fritando a cabeça, acusando a outra pessoa ou a si, coisa que só vai piorar muito a situação, é muito mais inteligente buscar entender o que você percebe como atitude culpada e usar isso como aprendizado nos seus próximos relacionamentos. Escolha aprender técnicas e práticas eficazes para voltar a se amar, parar de se sabotar, a cuidar mais de si, a se valorizar mais e a parar de se anular e de se colocar em último lugar. Descobrir como cultivar o grande, maior e verdadeiro amor da sua vida, o amor próprio. Aprender a dizer não quando é preciso dizer não. Digo aprender técnicas, porque falar que você precisa fazer isso ou fazer aquilo nesse momento conflitante, todo mundo vai te falar. Você vai encontrar milhares de fontes de informação que dizem a mesma coisa, mas não se encontra ninguém que ensine o passo a passo sobre como fazer isso de forma super eficaz em um curtíssimo espaço de tempo. Você precisa aproveitar essa ocasião como uma perfeita oportunidade de reflexão, de reaproximação com você mesmo ou com você mesma, com Deus, com a natureza, com seus antigos amigos,
com as possibilidades de fazer novos amigos, reaproximar-se dos seus sonhos e dos projetos esquecidos pelo caminho e dos projetos que virão, se tornar alguém muito mais interessante para o mundo à sua volta, além de te fazer entender todas as armadilhas da mente relacionadas a uma vida 2, quero te ensinar a tirar todo o foco da dor e focar no seu aprendizado, na sua própria evolução. Se tornar alguém bem mais interessante aos olhos de quem você ama e das pessoas à sua volta. Quero te ensinar a atrair novas pessoas positivas e interessantíssimas para a sua nova vida. Quero te ensinar a aproveitar na prática essa ocasião para resgatar isso tudo e começar a ter uma vida bem mais interessante. E a trilhar uma rotina de vida muito mais produtiva e feliz desde a hora em que você acorda até a hora de ir dormir, para começar a viver a melhor parte da sua vida nos âmbitos pessoal, de uma vida 2 e até financeiro, se você realmente se empenhar. Isso eu te prometo, farei a minha parte, mas você tem que fazer a sua. Essa é uma oportunidade perfeita para isso. A boa notícia é que com esse processo de crescimento que você está tendo a oportunidade de ter acesso agora, vai descobrir que a melhor parte da sua vida lhe espera. A melhor parte da sua vida está só começando, porque hoje você está tendo uma oportunidade de ter mais sabedoria do que ontem. Então, saiba usá-la a seu favor. Já percebeu que a minha proposta aqui definitivamente não é de focar no seu lado emocional em função da sua fragilidade. Não é esse o meu propósito. O meu objetivo aqui está concentrado em atuar no seu lado racional. Você terá a chance de aprender tudo o que você precisa saber para não mais cometer os erros que tanto sabotam os relacionamentos e te mostrar ferramentas, caminhos e direções para você trilhar uma vida bem mais interessante daquela que provavelmente você tenha vivido até agora. Eu tenho total ciência de que muitas pessoas que querem sair dessa fase conflitante não vão chegar a assistir aos 3 vídeos completos. Isso porque elas não conseguem se priorizar, não acreditam que vão conseguir superar isso e se prostram diante de tudo que está acontecendo com elas. E para conseguir superar essa fase, exige sim um certo esforço. E tudo que exige esforço, exige tempo para focar e se dedicar. E nós dois sabemos que tempo é um luxo que 99% das pessoas hoje em dia não têm. E diante dessa questão, da escassez de tempo, você tem 2 alternativas. A primeira, você aceita que não te sobra tempo no seu dia a dia, porque você tem que trabalhar ou tem muita coisa para fazer para ganhar dinheiro e pagar as suas contas, e por isso fica difícil se dedicar nessas informações que eu quero te proporcionar. Ou então você acredita que está num momento tão fragilizado que você não consegue focar nisso, que você não tem disposição para nada. E com isso, continua se colocando em último lugar, não se organiza para aprender, para entender o que você precisa entender. E o tempo vai passando, tempo que não volta mais. E você provavelmente não conseguirá sair do lugar, continuando se anulando, se sabotando, se sentindo desmotivado para agir e sofrendo por continuar cometendo os mesmos erros de sempre. Ou se lamentando, se vitimizando demais, chorando toda hora, fazendo o que não deveria, tipo chorando as mágoas no álcool ou descontando a ansiedade da geladeira, ganhando cada vez mais peso e fritando sua mente com foco no problema, na dor que você está vivenciando, te causando prejuízos emocionais que prejudicam o foco no seu trabalho que te toma tanto tempo, fazendo inclusive com que você ganhe menos dinheiro, perca dinheiro ou gaste mais dinheiro, até provavelmente com medicamentos para a ansiedade, para te ajudar a conseguir dormir, inclusive. Percebe o quanto essa primeira opção não faz o menor sentido? E a segunda alternativa, você tirar um tempo muito pequeno para assistir a essas aulas e se ocupar a sua mente com uma informação que vai te fazer tão bem por te mostrar o caminho certo que você precisa seguir para conseguir iniciar uma bela volta por cima e começar a tirar muito proveito ao compreender que essa dor, esses conflitos todos, podem ser transformados em impulso
para focar em um aprendizado que vai mudar completamente para melhor a sua história, ao invés de ficar perdendo tempo correndo atrás do ex ou da ex, se humilhando e dando a ela a certeza da sua fraqueza e que você provavelmente não vale a mesma pena. O que você prefere para você? O que você escolhe para você? Qual é a sua escolha? E é nisso que eu quero te ajudar nessas videoaulas dessa imersão. Você terá a oportunidade de abandonar essa postura que tanto te sabota e sabota o seu relacionamento por pura falta de informação que nunca ninguém te ensinou. Se livrar de todos esses conflitos mentais que estão te fritando o cérebro, te deixando confuso e com sentimento de impotência, e vai começar a construir uma vida bem mais interessante que qualquer pessoa pode e merece ter nos âmbitos pessoal, de uma vida a dois e até financeira. Eu quero te ensinar tudo o que é necessário para você nunca mais ter que passar por tudo isso novamente, iniciar literalmente a melhor fase da sua história. Dê um voto de confiança, invista naquelas primeiras aulas que o valor é super baixo, é muito mais do que uma pessoa pensa, é um curso para separar a pessoa, um curso para unir pessoas. Não, isso é para fazer a gente evoluir como ser humano até. Foi o que aconteceu comigo, psiquiatra, psicólogo, padre, pastor, aconselhador, de tudo eu fui. Mas as informações são, assim, muitas vezes até contraditórias. Eu já assisti um monte de vídeos, né? Eu estava com a cabeça mais atrapalhada do que se eu não tivesse assistido nada, né? Eu imaginava, assim, que eu ia morrer, mas eu não iria conseguir superar a situação. Eu falo isso agora da experiência, depois de ter feito o curso, né? De ter, nem é curso, na verdade é um estudo, né? Quase uma faculdade que a gente faz para viver melhor, né? O problema pós-separação meu, assim, ficou muito difícil, a tristeza pega, você não consegue achar saída, começa a vir aquelas ideias ruins na cabeça, a saudade bate, você vai, e não, a gente entra e faz um plano, né? Você começa e vai seguindo, vai aprofundando o conhecimento e sem contradição. É um programa montado certinho aí. Eu tenho certeza de que quem está procurando a saída vai achar. Como também a gente vê nos módulos depois, onde que fala muito da reconciliação, onde há possibilidade, onde há alguma coisa mais pontual, algum desentendimento, desgaste que não foi às vezes conversado dentro da casa, porque o povo tem medo, tem dificuldade para conversar. Você, depois disso, você começa a perceber que tem muita briga e pouca conversa nos relacionamentos. Aí é que a gente vê, o povo chega ao ponto de brigar primeiro para depois conversar, né? E chega um belo dia desses que não tem mais espaço para conversa, né? E quando não tem mais conversa, não tem mais diálogo, a coisa de gringola mesmo, o negócio fica complicado, né? E o Evas faz esse caminho contrário, né? Onde ele ensina a gente a ver o erro da gente, a ver o que tem de bom no companheiro, na companheira, a pessoa vê também as qualidades da gente. Durante o curso que eu fiz, durante o estudo que foi feito, eu melhorei muito nesse sentido. Hoje a pessoa com quem eu estou, ela está dizendo isso, ela diz isso. Você é um cara diferenciado, ela falou assim. Com várias pessoas com quem eu conversei, eu nunca ouvi uma coisa, eu já me separei, a pessoa vem e dá 1001 desculpas e fala, não, eu falo claramente, eu aprendi que eu tenho que ser diferente. E a pessoa, ela tá comigo porque ela sente que eu tô diferente também. Eu acho que eu melhorei muito, eu vejo hoje com os meus clientes, com as pessoas próximas de mim, a conversa que a gente consegue ter é outro nível. As pessoas chegam hoje, muitas pessoas vão para a igreja hoje porque o casamento acabou, que até nem estavam numa igreja. Aí chega lá, vai dar de cara um pastor que estudou teologia, mas ele não conhece psicologia, ele não tem a mínima base de um estudo desses, né?
Eu até inclusive falei para o meu pastor, falei para ele, você deveria estudar isso aí. Óbvio que nós sempre vamos ter que ter a Bíblia como base dentro da igreja, mas sem ter estudo, como é que você vai resolver o conflito? Porque o que acontece, a gente vê muita gente assim, eles estão muitas vezes dentro de uma igreja e quando vem esse problema todo, tem elementos, ele fica ali falando, vamos orar, vamos buscar lá na palavra isso ou aquilo, né, no tal versículo, tal capítulo, e vamos tentar, vocês mudar aquilo, o negócio já foi, faltou muito diálogo, faltou coisa, e ele não tem essa preparação. É onde que entrou essa ideia aí de montar aí uma palestra, não só na igreja que eu estou, em outras igrejas também nós fazemos preparação, porque quantas pessoas aí por questão de separação se perdem, vão para bebida, para droga, outros tiram a própria vida, outros que não se encaminham mais, relacionamentos que daria para salvar, que eles não têm preparação. Aí conversaram comigo para montar esse curso, mais voltado mesmo para o público cristão mesmo, que é onde que a igreja sempre trabalha essa questão família, porque quando um casal se separa é uma família que sofre, né? Não é só relacionamento ali, tem uma família, mesmo que não tenham filhos, é uma família, é o plano de Deus, nós temos que trabalhar em cima disso, né? Que nós vamos colocar isso aí na nossa igreja e sairmos aí pela região inteira, pegando todas as igrejas, não só para estar acolhendo pessoas que estão com problema, evitar que aquelas pessoas que estão lá dentro da igreja tem um problema. E aí a igreja poder dizer, olha, nós estamos cuidando aqui da alma e estamos cuidando do coração das pessoas também, porque as pessoas não buscam conhecimento, né? Se for a vontade de Deus, eu acho que eu vou conseguir fazer muita coisa. Eu falei, se eu conseguir tirar alguém que está hoje pensando em colocar uma corda no pescoço, pensando em fazer alguma loucura, de repente ele pode amanhã depois estar usando um Márcio, eu estou aqui para fazer isso. Uma pessoa, uma vida que foi salva já valeu a pena para tudo, né? Mas a gente sabe que pelos números que estão aí, a gente vê aqui, ó, nós estamos no interior aqui. O que aconteceu? Lá o relacionamento não deu certo, daí as coisas atrapalhou tudo e a pessoa não achou mais saída. É só ligar uma TV, hoje você vê isso aí, é diário, né? Então, quer dizer, porque olha quanto trauma que a pessoa traz muitas vezes da infância, quanto trauma que ele adquiriu aí dentro do próprio relacionamento, né? Que ele não acha mais saída, ele fica perdido, ele tá mais para tirar a própria vida do que rever a vida, né? Então são coisas assim que não tem como negar isso. E a alegria que eu sinto assim de poder proporcionar isso a outros, né? Isso que para mim é muito gratificante. Eu digo, isso foi uma bênção para mim. É uma bênção muito grande que veio, porque Deus guarda a gente, né? E Deus provém, né? Uns Alex da vida aí que tinha que passar por todo esse problema para achar uma saída para recomeçar a tua vida, né? E aí o que aconteceu para ti? Virou uma bênção muito grande, né? Aí esse novo Márcio que está aqui falando agora, ele é produto do Evas, ele não é produto de psicólogo, de psiquiatra, não é de ler livro, alguma coisa assim. O processo todo aconteceu fazendo estudo. Não tem como uma pessoa evoluir buscando várias fontes, é uma só porque ela foi muito bem montada, muito bem preparada. Quando eu comecei a olhar para trás, eu só comecei a ver que não tinha mais o que olhar para trás. O Evas que me deu essa grande oportunidade de fazer isso, a melhor oportunidade que eu tive na vida de evoluir foi essa. Talvez nem uma faculdade, talvez, sei lá, que eu gostasse muito, não iria me fazer eu evoluir tanto como eu evoluí nisso, né? Mas é fantástico. Se você se identificou com tudo que viu e ouviu até aqui e acha que está na hora de começar a se priorizar, a se valorizar, a aprender a ser mais satisfeito com seus resultados em sua vida pessoal e nos seus relacionamentos, seja bem-vindo a essa imersão. Se você conhece mais alguém que precisa aprender tudo isso que você está vendo aqui e percebeu que pode confiar em tudo que eu posso te ensinar, percebeu que essa primeira aula te acrescentou algo positivo, compartilhe essa experiência, esse link com essas pessoas. Você vai gerar aprendizado para eles também, compartilhando as suas percepções.
Isso é muito importante para mim e para as outras pessoas que estão vivenciando a mesma situação que você. E eu te vejo na segunda aula da imersão, onde eu vou te alertar sobre o que você nem imagina que deve estar fazendo de muito errado nessa fase e que certamente vai piorar ainda mais a situação. A gente se vê então na próxima aula. Grande abraço!